Bem-vindo ao canal Fé e Lei da Atração. Hoje traremos ensinamentos de um dos maiores mentores da Lei da Atração. Um dos maiores astros do filme, O Segredo. E autor do livro, Você Nasceu Rico. Bob Proctor. Descubra seu verdadeiro propósito. Eu não acho que você determina qual é o seu propósito, eu acho que você descobre qual é o seu propósito. Há uma diferença. Isso é tudo o que temos aqui agora. Não sabemos quanto nos resta em um futuro, mas se soubermos o que temos agora, 95% das pessoas vivem a vida inteira e nunca vivem do jeito que querem viver. Você sabe que a lei da atração está sempre em ação, como a lei da gravidade. Se eu soltar isso, vai cair, nunca vai subir, vai descer. Acho que não determina qual é o seu propósito. Acho que você descobre qual é o seu propósito. Existe uma diferença. Determinar indica decidir, e não acho que você decide. Acho que se você fizer do jeito certo você descobre. Há pessoas que deveriam pintar o dia todo. Os grandes artistas pensam que Michelangelo era obviamente um grande artista, um grande escultor. Quero dizer que esse era seu propósito na vida. Bem, eu acho que meu propósito é fazer o que estou fazendo. O seu propósito é o porquê você se levanta da cama de manhã. Você sabe por que você se levanta. Bem, a maioria das pessoas vai dizer, para trabalhar. Isso seria uma boa razão para ficar na cama. E você diz, todo mundo faz isso. É razão para ficar na cama. Se você faz o que todo mundo faz, provavelmente está indo na direção errada. Seu propósito é sua razão de viver. O que você deve fazer é sentar e pegar uma caneta e um pedaço de papel e se perguntar, do que eu realmente gosto? Pode passar algum tempo a pensar nisso. Acordar uma hora mais cedo todas as manhãs e sentar-se debaixo de uma árvore ou noutro lugar, se o tempo estiver bom, ou numa cadeira confortável num lugar onde não seja perturbado e relaxe totalmente e diga, se posso passar a minha vida fazendo algo, o que eu realmente gostaria de fazer agora? Já que você não se faz essa pergunta todos os dias, pode demorar um pouco para a resposta chegar, mas ela atinge sua consciência. Você pode ter que fazer isto todas as manhãs durante 3 meses, mas será um tempo bem gasto. Quantas vezes te disseram? Tens 1 minuto, tens 1 minuto. Não querem 1 minuto. Pensa nisso. Uma vez que li um poema que dizia que só tem 1 minuto, apenas 60 segundos, eles me impuseram, não posso recusar, não procurei e não o escolhi, mas cabe a mim usá-lo. Devo sofrer se o perder. Dá conta pelo abuso. É apenas 1 minuto. Mas dura uma eternidade. Então pensei, vou colocar isso em um vídeo, vou compartilhar com todos. É apenas uma pequena parte do seminário que estou fazendo. Olhe para esta ampulheta, e quero que você pense em sua vida. A areia no topo do vaso representa o seu futuro. A areia no fundo do vaso representa o passado. Agora sabemos o que está no passado e não podemos fazer nada sobre isso. Você sabe qual é o truque? Você não sabe quanta areia há no topo do vaso. Você pode pensar que tem muito, pode ser que seja muito pouco, mas você pode pensar que tem um pouco e você pode ter muito. Quando eu era pequeno, eu era criado pela minha avó, ela tinha 60 anos, e desde que me lembro, minha avó sempre dizia, logo eu vou embora, logo eu vou embora. Bem, nós amávamos, ela era um anjo, mas nós pensamos que ela nunca iria embora. Ela viveu até os 94 anos, durante 30 anos, ela dizia, em breve eu vou embora. Achava que tinha pouco tempo, mas tinha 34 anos, agora, mais ou menos na mesma época que eu tinha um amigo, Bob Gates, que tinha apenas 16 anos e pan. Caiu de uma ponte e sua vida se acabou. Se você tivesse perguntado meia hora antes, quanta areia ele tinha, ele teria dito, pelo menos meio século. Ele tinha meia hora. O truque é que nós não sabemos quanta areia nós temos, não sabemos o futuro. E o passado já se foi. A única coisa que você pode lidar é com o que está aqui e agora, e se você observar, verá que a areia está sempre em movimento. Pense nisso. Eu trabalhei nisso e depois trabalhei em um gráfico que eu tenho aqui no meu computador, e estou pensando na vez em que alguém me disse, hey, você tem 1 minuto. Na realidade, não querem 1 minuto. Você sabia que se você ganha $50.000 por ano, 1 minuto são 42 centavos, por meia hora são $12,50. Vamos subir um pouco. Se você ganhar $80.000 por ano, 1 minuto custa 67 centavos, por meia hora $20.
Se você ganhar 150 mil dólares por ano, você tem 1 minuto custa $1,25, e meia hora, $37,50. Então se alguém disser para parar para tomar um café, bom, se você está ganhando 250 mil dólares por ano, 1 minuto é $2,08, meia hora são $62,50, e então você tem que pagar pelo café em cima disso. Então você vê o ponto aqui, e isso é tudo que temos, aqui e agora. Não sabemos quanto temos no futuro, mas sabemos o que temos agora. E descobri que as pessoas que ganham são as que tomam decisões, não vão desperdiçar os minutos, vão ser produtivas, vão fazer com que cada minuto se torne produtivo. Dizem que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Quem tem um objetivo e se move em direção a ele tem sucesso. A maioria das pessoas pensa que você é bem-sucedido se você tem dinheiro. Muitas vezes você tem muito dinheiro se você for bem-sucedido, mas eu não diria que Madre Teresa tem muito dinheiro, mas ela é uma senhora bem-sucedida. Então você disse que há uma barreira na frente do sucesso? Bem, eu diria que existem algumas delas. Eu acho que existem duas barreiras. Uma é condicionamento, o condicionamento que ocorre em seu subconsciente, desde que somos bebês. Tudo o que podemos fazer é agir e falar como as pessoas ao nosso redor. É por isso que aprendemos o idioma que aprendemos. Se em nossa casa fossem faladas 10 idiomas, aprenderíamos 10 idiomas, sem problemas. Normalmente há apenas um idioma, e é a única língua que aprendemos, e envelhecemos e pensamos, não poderíamos aprender outro idioma. Teríamos aprendido sem se quiséssemos. Você pode fazer qualquer coisa, mas acho que estamos condicionados, temos um condicionamento muito forte, normalmente com ideias não muito boas. Então a barreira que está dentro, está fora, é o nosso ambiente, temos a tendência de agir como os que nos rodeiam. E se você pensar sobre isso, faz muito sentido, porque se você estudar as estatísticas, 95% das pessoas vivem a vida inteira, e nunca vivem da maneira que querem viver. Você sabe que 95% da população neste país, digamos na América do Norte, o continente mais rico da história do mundo, trabalhará produtivamente, digamos por 40 de seus 65 anos, e eles acabarão falidos. Tem que haver algo errado. 5% das pessoas acabam financeiramente cômodos ou independentes. Você está tentando me deprimir? Não é isso que na verdade eu acho, que é uma ideia muito empolgante, porque a ideia por trás disso é que qualquer um pode ganhar, qualquer um. Mas se estudarmos as estatísticas, acho que chegaremos à conclusão que será melhor eu começar a pensar por mim mesmo, em vez de seguir todo mundo. A maioria das pessoas consegue um emprego, elas veem como todo mundo faz o seu trabalho e fazem a mesma coisa. Pergunto a alguma dessas pessoas, sabe o que está fazendo? De uma maneira melhor fazem isso. É porque temos a necessidade de nos encaixar, ou seja, não queremos nos destacar e não queremos ser demitidos. Discretamente exatamente pegue seu número e seja como todos os outros, que seriam ótimos no reino animal, exceto nos humanos. Supostamente eles não vivem assim. Acho que devemos arriscar, nos destacar, sendo diferentes, não porque somos diferentes, mas porque somos diferentes. Todos pensamos de forma diferente. Creio que devemos começar a pensar e construir imagens em nossas mentes do que gostaríamos de fazer e depois fazê-lo. Emerson fez isso, Edison fez isso, Marconi fez, Samuel Morse fez isso, Buckminster Fuller fez isso. Poderíamos seguir e seguir. Eles eram diferentes, eles se destacavam. Você deve procurar falhas se estiver jogando. Você não vai ganhar se estiver jogando pelo seguro. Como ele disse há muitos anos, é melhor prevenir do que remediar. Bem, isso é uma porcaria, não é melhor prevenir do que lamentar. É provando que se percebe até onde se pode chegar. É preciso quebrar o molde. Disse que Edison tentou 3.000 maneiras antes de criar a luz incandescente. Ele não falhou 3.000 vezes. Ele disse que havia 3.000 passos antes de construir uma lâmpada. Há diferentes passos para alcançar o objetivo, e tentar ganhar e perder é exatamente a mesma coisa. Não deixe que me derrubem. Você acredita que isso é uma parte importante do motivo do seu sucesso? É parte, porque eu gosto, desfruto. Sim, eu acredito que sim. Porque se eu tento qualquer coisa, se tenho uma ideia, a ideia de perder não entra em minha mente. Trabalhei com gigantes. Tive a sorte de trabalhar com o Sr. Edmund Hillary. Ele foi o primeiro a estar no topo do mundo. Trabalhei com ele em 3 ocasiões diferentes.
A única diferença entre Hillary e Bob Proctor é em seu tamanho. Ele faleceu, mas ele era um homem grande. Quando apertou minha mão, sua mão envolveu a minha e eu me senti como um elfo. Ao falar com ele, nunca me ocorreu que ele subiria ao topo da montanha, pois ele fracassou em 1951, fracassou em 52, não foi até 1953 que ele alcançou o topo da montanha. Há pessoas que sempre tentaram fazer isso, mas ele disse que sabia que se pudesse vê-lo aqui dentro, ele podia segurar aqui fora. Um homem escreveu isso no livro. Se você pode ver na sua cabeça, você pode segurar na sua mão, e isso é verdade. Se você não está preparado para perder, você nunca vai ganhar, porque você sempre joga pelo seguro, e não há recompensa nisso. Selecione uma pessoa que já está fazendo algo que você gostaria de fazer, conheça essa pessoa e peça conselhos a ela. Pergunte aos experts. Não pergunte ao seu vizinho, à sua mãe, ao seu pai ou seu irmão, o cara que trabalha com você, porque eles não necessariamente saberão. Não vale a pena perguntar a alguém que ganha 10 mil por ano, como ganhar muito dinheiro, eles não sabem. Você não vai a um médico doente, se você quer ser saudável. Encontre alguém para pedir conselhos. Consiga um bom livro e foca nesse livro, e estuda. Eu tenho este, que parece uma Bíblia, mas você sabe que é o livro de Napoleão Hill. Pense e enriqueça. Eu li por 23 anos, e eu acho que eu vou ler por mais 23 anos. Tem um bom livro que trouxe hoje, chama-se O Poder do Subconsciente. Não recebo comissão por vendê-lo. O autor já morreu há alguns anos, ele já se foi. Mas o Dr. Joseph Murphy escreveu este livro, O Poder do Subconsciente. Este é um dos melhores livros que irá encontrar, porque irá aprender algo sobre a sua mente quando ler este livro. Eu li muitos livros, provavelmente tenho 1000 livros na minha biblioteca. Mas o que leio a toda hora pense e enriqueça. Nunca paro de o ler. Onde está o valor em reler essa leitura? Deve conhecer suficientemente bem para pensar que... Bem, posso recitá-lo literalmente, mas o segredo é que li uma vez em um livro que disse: quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo nele que você não viu antes, você vê algo em você que não estava antes. Quando eu li isso, eu aumentei a minha consciência. Espero que tenha gostado dos vídeos postados aqui no canal Fé e Lei da Atração. E se você quiser aprofundar mais nas verdades de Deus e nas leis da mente, deixarei aqui na descrição do vídeo o link dos livros, do Bob Proctor, Você Nasceu Rico, Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, e Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Deixarei também o link do vídeo do método fácil, prático e rápido que irá programar sua mente para prosperar para que nunca mais falte dinheiro para você. Contribua com o crescimento do nosso canal. Se inscreva. Deixe seu like e compartilhe. Gratidão por assistir. Te desejo paz, amor, alegria, prosperidade e muito sucesso. Deus te abençoe.